Olá, vigas de seção variável e os efeitos quando trabalhamos com uma viga desse tipo. Primeiro, usar uma seção variável é um método de otimizar principalmente obras com grandes vãos, porque quando eu tenho um vão pequeno, ok, uma viga, mesmo a viga de seção constante vai ser toda pequena, mas quando eu começo a trabalhar num vão maior, o peso da viga começa a importar bastante nos esforços totais, então reduzir o peso, fazer uma seção variável pode economizar bastante, e quando eu tenho uma complicação na obra, porque fazer uma mudança de seção é uma complicação na obra, que vai economizar R$ 500, muitas vezes não vai compensar tanto e é mais fácil simplificar a obra, mesmo que tenha um custo de R$ 500. Agora, se tem um custo de R$ 50.000, opa, agora compensa muito economizar a estrutura, entendido? Então, quanto maior o custo da peça, mais compensa a gente otimizar a seção em cada ponto dela, ok? Isso já é o padrão em tesoura treliçada, por exemplo. Se tiver uma tesoura treliçada, geralmente ela tem uma seção variável. É possível fazer digamos, uma seção constante, né, inclinada, mas é muito comum você ver uma tesoura treliçada que ela aumenta a seção conforme vai chegando no meio do vão. Isso é um exemplo, mas pode ser aplicado em vigas de concreto também, ou uma viga cheia metálica tranquilamente. Isso muda o comportamento e algumas regras devem ser seguidas especificamente. Mas antes das regras aqui, o resultado da enquete, tá? Eu fiz essa enquete aqui e eu perguntei o que muda quando eu faço uma viga de seção variável, ok? As respostas foram: principal resposta dita, reduz a armadura negativa. Foi 191 respostas dizendo que reduz a armadura negativa. Segunda resposta mais dita, reduz a força cortante. Terceira resposta mais dita foi aumento negativo e pouca gente colocou a última resposta, né? Maior deformação horizontal. Primeira questão é, você diz, tá, mas eu estou aumentando a altura, vai reduzir o momento. E não, vai reduzir a armadura, tá? E não necessariamente. Por quê? Bom, primeiro eu quero demonstrar uma situação. Eu quero demonstrar uma prova que aumenta momentos. Então eu fiz dois modelos, uma com uma viga de 20 por 40 e o outro modelo foi uma viga de 20 por 35, reduzindo um pouquinho o material no meio do vão e aumentando próximos apoios para 20 por 60. Ou seja, uma é uma viga de seção constante, a outra é uma viga de seção variável com o mesmo volume de concreto, porque senão não seria válido, tipo, eu estaria falando de uma que tem mais concreto, tá? Mas a questão é, mesmo peso e tudo mais, só que uma eu tenho mais material próximo aos pilares, a outra tem material distribuído igualmente. Ambas gastam o mesmo volume de concreto. Agora vamos dar uma olhada na diferença de resultados. O momento do ator do balanço é igual, porque balanço é isostático, tem que ter esse momento, não importa a seção, o momento é o mesmo, 6 toneladas/metro, ok. O momento fletor positivo caiu de 3,2 para 2,1, quando eu troquei de uma viga de seção constante para variável, reduziu o momento fletor positivo em uns 30, 35%. E o momento negativo foi de 6,3 para 8,2. Aumentou consideravelmente negativo. Okay? Por mais que eu ganhei seção ali, aumentou consideravelmente negativo. No exemplo que eu estou citando ali, foi de 2 ferros de 20 para 3 ferros de 16. Então, eu aumentei 50% na altura e reduzi o ardiaço em 5%. Às vezes eu consigo um pouquinho mais, mas que eu consigo dar uns 10%, mas não é tanto assim. Eu aumentei 50% na altura, você vai pensar, tá, tinha 2 ferros de 20, vai mudar para 2 de 16, não vai, porque vai concentrar muito mais momentos naquela região. Daí você diz, tá, mas reduziu 5, 10%? Reduziu, correto? Nesse caso, reduziu. Agora, eu quero demonstrar por que a gente não pode achar que é válido aumentar a seção como uma maneira de reduzir ar de aço. Não sempre. Porque primeiro tem a questão da armadilha de rigidez, que mal bem isso aqui tecnicamente tem uma forma de armadilha de rigidez eficiente, mas a questão é, vamos imaginar, por exemplo, um prédio. Tem um prédio de 10 andares e tem uma viga lá por algum motivo, tudo mais, eu fiz ela maior. O que vai acontecer? Os esforços de momento fletor vão se concentrar nela. E, consequentemente, ela vai ter mais armadura, porque apesar de eu ter dobrado, sei lá, a altura, eu tripliquei, eu quadrupliquei o momento, porque a inércia multiplicou 8 vezes. Ok? Tá, então esse é um exemplo claro. E, Gilberto, eu só trabalho com caso sobrado. Isso aqui vale igual. Quando? Quando eu tenho várias vigas vencendo voo em conjunto. Se eu aumento a inércia de uma viga, ela vai puxar mais carga para ela, por quanto mais rígida a viga, mais carga vai para ela, vai tirar esforços da laje, vai tirar esforços das vigas próximas e vai concentrar mais esforços nela. Dependendo da matriz de rigidez da estrutura,
Um aumento de inércia pode aumentar a área de aço, principalmente quando tinha uma viga que eu não tinha planejado bem a inércia dela. De aumento de inércia pode aumentar mais ainda os esforços que chegam nela e aumentar a área de aço. Ok? Então a gente tem que lembrar, a rigidez, resistência, momento ou redução da área de aço é proporcional à altura. Agora, a absorção de cargas é proporcional à inércia. E inércia numa viga de concreto, por exemplo, é base vezes altura ao cubo. Okay? É área vezes altura ao quadrado, tecnicamente. Okay? Aumenta muito mais rápido do que a resistência e, consequentemente, é muito mais crítico. Entendido? Tá? Próxima questão. Não reduz a força cortante? E não. Se fosse só cargas gravitacionais, permaneceria a mesma coisa. Não teria como modificar. Ou, se for acontecer alguma coisa, vai aumentar a força cortante nos apoios com maior rigidez. Não vai reduzir a força cortante, vai aumentar a força cortante. Então não tem redução. Para vento é pior, porque como concentrei os esforços de vento ali, uma cortante que estava em 1.4, ao dobrar a seção próxima aos apoios, vai para 4.7, mais do que triplicou. Ok? Por quê? Porque aumentou em 8 vezes a inércia, não chega a multiplicar 8 vezes os esforços, porque depende tudo mais da matriz rigidez, mas aumenta consideravelmente. Entendido a situação? Então essa é a questão que acontece. Vai se concentrar os esforços ali e vai ter uma cortante muito maior para vento. Ok? Próxima pergunta, não aumenta a deformação? E a resposta é não, reduz a deformação. Como eu concentro o material nos pontos onde eu tenho esforços pesados, e entra a questão, claro, fazendo um formato adequado, tá? Mas não, eu vou reduzir a deformação. O vento concentra esforços nas vigas próximas aos pilares. Então, se eu aumentar a seção das peças para os seus pilares, vai reduzir a deformação. O momento fator negativo é máximo próximo aos pilares. Aumentei a inércia drasticamente ali, concentrou mais esforços ainda, aumentou o negativo, reduz a deformação igualmente. Okay? Então, aqui a gente vê que no balanço, a deformada reduziu em quase 3 vezes, porque um aumento drástico da rigidez reduz drasticamente a deformação. Entendido? E como que a gente faz para otimizar em cada caso? Primeira questão, a regra básica que a gente pode seguir é pré-dimensionar a peça com seção constante. Então, eu pré-dimensiono minha estrutura com uma seção constante. Ou seja, toda a peça está 20 por 40. Daí eu vou fazer um ajuste da seção, aumentando o material e a altura onde tem momento máximo ou onde eu quero concentrar esforços. Se for uma estrutura hiperestática, eu posso escolher onde concentrar esforços. Claro, se eu escolher os pontos de momento máximo é mais eficiente, mas nem sempre é possível. E reduza o material onde está pouco solicitado ou você busca minimizar esforços. Isso pode acontecer mesmo se está muito solicitado, desde que você minimize esforços, ok? Redimensione e faça o processo iterativo. Ok, redimensionei. Aumentou o momento onde eu tinha mais esforço, reduziu onde tinha menos. Eu vou refazer isso aqui. Até quando? Até que o formato da peça seja próximo à raiz quadrada do momento. Ok? Então, se eu tenho um ponto de momento vetor 1 atmosfera-metro e tem lá 30 de altura, o ponto que tem 4 atmosfera-metro, que é 4 vezes mais que a raiz quadrada 2, tem que ter 60 de altura. Entendido? Isso daria uma estrutura bem eficiente. Eu vou concentrar o material naqueles pontos que eu tenho esforços pesados. Só que entra uma questão. Se a estrutura é isostática, eu vou fazer uma estrutura com formato próximo ao diagrama de momentos. É isso que você vai ver, ou raiz do momento mais. Mas é isso que você vai ver, por exemplo, numa ponte estaiada. Uma ponte estaiada, ela fica com o diagrama exatamente no formato dos momentos. Ok? Ou uma ponte em arco, mesmo princípio. Agora, eu posso modificar o comportamento da estrutura fazendo uma treliça especial, um formato especial, que é, por exemplo, aqui, ó, desse galpão aqui, a imagem aqui de cima do lado esquerdo é justamente isso, tá? Aqui do lado direito tem uma viga com gráfico próximo ao momento vetor. Aqui eu tenho um aumento drástico de seção no topo, na cabeça do pilar, e uma redução drástica no pé do pilar. O que eu fiz aqui? Eu, fazendo uma seção pequena no pé do pilar, eu minimizo os momentos no pé do pilar e eu maximizo os momentos no topo do pilar. Daí você diz, tá, mas eu posso reduzir dos dois lados e minimizar os dois. Não, tá? Porque quando eu reduzo de um ponto, vai aumentar em outro. Se eu reduzir os dois lados, eu vou ter uma peça com momentos pesados, porque não vai sumir o momento, eu só mudo a posição dele. Eu estou redistribuindo e não eliminando momentos. Mas, dessa maneira, eu consigo fazer uma fundação leve ainda e fazendo uma inércia pesada na cabeça do pilar, concentrar todos os esforços ali. Entendido? Tá?
E agora outra questão, fazer uma inclinação no sentido incorreto piora a sua viga, estraga a estrutura. Muitas vezes você vai ver uma tentativa disso que foi feito no sentido errado, e daí a obra é jogada fora. Daí você jogou o material fora e piorou a estrutura de graça. Entendido? Então, essa seria a questão de peças inclinadas. É um método eficiente. Quando a gente trabalha com vãos consideráveis, a gente vai, se possível, trabalhar com uma seção variável. Nem sempre é possível na altura, mas muitas vezes é possível na largura. Uma laje nervurada, por exemplo, bidirecional, a gente tira os enchimentos próximos aos pilares, a gente aumenta a rigidez próxima aos pilares através de maior largura. Okay? Tem mais volume de concreto ali, então, igualmente, eu consigo aumentar o pico de negativos ali e reduzir o positivo por toda a obra. Okay? A gente tem que lembrar que o pico de negativo reduz o positivo em uma grande região, porque eu concentrei esforços em um só ponto, só preciso armar esse ponto, que é próximo ao pilar, então gera esforços menores na estrutura. Entendido? Essa é a nossa questão. A gente pode trabalhar no formato se for hiperestático, mas tem que tomar cuidado no formato exato. Como base, a gente está falando de um vão ali de vigas acima de 12 metros, se possível a gente vai tentar planejar isso já. Ok? Vigas acima de 20, 25 metros, com certeza a gente vai fazer isso de vão, ok? E entra a questão, aí até que ponto a gente pode otimizar, vai depender até que ponto, que liberdade que eu tenho no arquitetônico, na estrutura e tudo mais. Mas quanto maior a liberdade ali, mais a gente consegue apertar, otimizar, reduzir o consumo de aço. Se está falando de uma peça de um vão de 4, 5, 6 metros, ok, vão de 6 metros pode ser mais grandinho, mas ele não compensa tanto isso, porque vai complicar muito a obra e a economia vai ser pequena. Nesses casos, compensa manter a seção constante de fora a fora, mas quando a gente fala de um vão grande, isso começa a compensar bastante. Entendido isso aqui? Nos cursos abaixo, eu demonstro vários tipos de estruturas inclinadas, seja no curso pré-moldado, por exemplo, quando demonstro dimensionamento de tesouras com seção inclinada, dentro do curso concreto armado, onde demonstro dimensionamento de vigas com seção inclinada, dentro do curso de estruturas metálicas, que tesouras tecnicamente são peças inclinadas, tá? Mas todos esses cursos aqui eu demonstro. Se quiser acessar meus cursos, eu tenho alguns outros cursos também, você vai clicar aí embaixo no meu link, do Linktree, e escolhe o meu site, e lá você vai ter acesso aos meus cursos. Tem um vídeo explicativo demonstrando justamente como que funciona cada curso, e clicando na aba conteúdo você vê a lista de todas as aulas do curso, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.